Olá, tudo bem? O tema da vez é o pulmão e a respiração, né? Quando a gente dá uma olhada no nosso contexto, quando a gente dá uma olhada na nossa cultura, a gente encontra uma quantidade muito grande de referências à respiração. Sem grande esforço, a gente vê algumas palavras. Uma palavra que está sendo falada muito hoje em dia é a conspiração. Diz o que é a conspiração? A palavra conspiração significa, literalmente, respirar junto. Significa aproximar-se para combinar coisas que não devem ser faladas a plenos pulmões. A gente está combinando alguma coisa que não deve sair dali, nós estamos conspirando. Quando nós estamos lidando, isso é um pouco mais antigo, mas quando você está lidando com uma pessoa que não tem boa índole, uma pessoa que tem um caráter duvidoso, você diz assim, aquele fulano tem maus bofes. Isso aqui que é maus bofes, tem maus pulmões. Significa uma ligação direta, ele respira o mal. Então é muito interessante como em várias circunstâncias a gente encontra isso. Nas escrituras sagradas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento da Bíblia, você tem referência a ar, respiração e pulmão quando você vai falar de coisas mais transcendentes ou mais espiritualizadas, né? Então muitas vezes a gente pensa assim, bom, a respiração é atribuição de quem? É atribuição do pulmão. Então quer dizer que o pulmão serve para respirar. E o que nós estamos chamando de respirar aqui? Não é conspirar, não é tramar o mal, não é ter caráter assim ou assado. Aqui nós vamos falando da função fisiológica de troca da pressão parcial dos gases oxigênio e gás carbônico no plasma, no sangue humano. O que nós temos aí? Nós temos o pulmão desempenhando esse papel. Então, rapidamente a gente aprende, já no colegial, no segundo grau, no início da graduação das ciências de saúde, né? Que a gente vai aprendendo que o pulmão serve para respirar. Portanto, o dever do pulmão é respirar. Só que não. O pulmão não tem exatamente esta finalidade. O pulmão realiza essa troca, mas o pulmão também dissolve alguns coágulos. Nós temos algumas coisas que porções de coágulo sanguíneo e que se desprendem dentro do leito venoso. Esses coágulos, que a gente chama de trombos, eles vêm se assestar no pulmão e o pulmão dissolve grande parte desses trombos, né? Então, o pulmão também serve para dissolver, para capturar e dissolver trombos. Pois é. Mais ainda, né, para aqueles que não são da área da saúde, o pulmão também tem uma ação, um efeito regulador sobre o equilíbrio ácido-básico do sangue. A respiração é um dos mecanismos pelos quais o sangue tem o seu pH corrigido sempre que tem uma tendência a acidificar. Quando o seu pH sanguíneo começa a ir na direção da acidez, isso é uma regulação muito, muito sutil, muito bem feita, você passa a respirar numa frequência maior. Então, para que serve o pulmão? Para respirar, para dissolver trombos ou para participar do equilíbrio ácido-básico do sangue? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você percebe? É difícil você dizer que o pulmão serve para X. É diferente de dizer a respiração fica prejudicada quando o pulmão está doente. Isso ninguém põe em questão. Nós estamos discutindo aqui o para que serve, qual a finalidade. Percebe como é arriscado você inferir uma finalidade no pulmão? Se é assim com o pulmão, que é essa coisa que está aqui, e você vai em qualquer açougue, aí, qualquer abatedouro aí, mata boi, você vê o bofe sendo tirado. Se é assim com uma coisa tão óbvia, imagina se você vai começar
a querer dar a finalidade do cérebro. Já pensou? E 2, mais ainda, imagine, você já vai ver como é complicado falar de uma finalidade do cérebro. Imagina falar de uma finalidade para viver bem. Sim, porque é muito comum. As pessoas dizem, eu quero viver bem, eu quero viver melhor, porque assim eu trabalho mais, porque assim eu vou amar mais, porque assim eu chego mais rápido nos meus objetivos. Mas isto é algo essencialmente enganoso. Né? Por quê? Porque você está, no ato de fazer isso, você está atribuindo ao seu bem-estar uma finalidade. Existe uma diferença entre o naturalismo, que é simplesmente entender que o universo funciona a partir de sua natureza, o universo e, por extensão, nós mesmos, né? E você atribuir uma função, ou seja, dar a ele uma finalidade utilitarista. Nossa vida, nosso viver bem é viver bem simplesmente porque é da nossa natureza viver bem. Termos um bem-estar psicológico simplesmente porque nós temos a propensão, nós temos uma possibilidade de voltar para o bem-estar psicológico uma vez que as nossas atribulações são vencidas. Então não há uma finalidade nisso. Não é porque quando eu estou bem eu rendo mais, eu produzo mais, que então eu vou ficar bem para produzir mais. Eu não vou ficar bem. Se eu partir com essa premissa na cabeça, eu não vou ficar bem. Eu vou estar sendo assombrado por um dever. E um dos deveres mais difíceis de cumprir. Esteja bem. Seja feliz. Sorria. Isso não é da ordem da execução linear, formal, como bate palma, bate pé. Não. Isso é forçar a nossa amizade conosco mesmos. Então hoje nós vamos falar rapidamente, como tem sido, algumas pessoas têm sugerido, nós vamos falar um pouquinho, dar umas dicas práticas aqui, né? De como você pode melhorar, reduzir o nível de estresse, o nível de demanda que você coloca sobre si mesmo quando você está trabalhando, quando você está executando uma tarefa, uma atribuição. Da primeira coisa, a gente aprende assim, que tem que planejar. E para planejar bem, você tem que ter um objetivo muito claro em mente. Tá, mas quem já esteve envolvido em projeto e projetos sabe que muitas vezes o objetivo, primeiro, muitas vezes acaba indo em outra direção. Eu não estou falando aqui do objetivo ético, eu não estou falando aqui de desvio de verba, não estou falando de coisas escabrosas. Eu estou falando simplesmente você lança uma revista pretendendo atingir um determinado tipo de público, um determinado tipo de tema. E lá pelas tantas você vê que a linha editorial te leva em outra direção. Não tem nada errado aí. Nada, pelo contrário. Então, quando você coloca um objetivo, tenha muito claro em mente, no planejamento, no objetivo, aquilo pode se revelar muito diferente daquilo que você pensou inicialmente. Isso não quer dizer que você pensou mal. Isto quer dizer simplesmente que a vida ela é maior e mais complexa do que você inicialmente imaginou. O resultado final é sempre intangível. Você não sabe. Você pode projetar uma ponte, você pode projetar um prédio, mas assim, você só vai se dar por satisfeito quando você vir aquilo acabado e pronto. E muitas vezes pode ser algo que fique com uma sensação e um sabor diferente daquilo que você inicialmente pretendeu. Trabalhar bem. Muitas vezes nós pensamos que trabalhar bem é trabalhar incessantemente, incansavelmente. Você nunca será maior. Essas conversas. O que se perde de mente muitas vezes é que a aproximação entre o trabalho e o lúdico
muitas vezes passa por um triz. Às vezes a gente fala assim, o meu hobby é aquilo que eu pago para fazer e o meu trabalho é aquilo que eu sou pago para fazer. Mas isto é meramente um conceito remunerativo. Isto não é um conceito do grau de realização que isso pode produzir em mim. Então, no ser humano, nós temos aí passatempos, hobbies que consomem às vezes mais tempo da pessoa do que o próprio trabalho, e a pessoa não está enforcando o trabalho, ok? Então, é muito importante nós lembrarmos que o limite entre o lúdico, o divertido, e o trabalho e o laboral, às vezes é borrado. Isso é borrado nos animais. Você às vezes vê os macaquinhos, você vê os animais brincando com a caça, pulando de um lado para o outro. Eles não estão fazendo nada. Você pega um passarinho e está cantando. Ele está demarcando o território dele. Não, nem sempre. Mas está cantando porque está cantando. Que canta? Que canta. Macaco pula de galho em galho. Peixe nada. Não está fazendo nada, não está fazendo alguma coisa. Está simplesmente existindo e dando condições para si mesmo de existir. Não está indo dali para uma outra coisa. Não, ou ele está procurando comida ou ele está se reproduzindo. Não, às vezes nenhum dos dois. Eu diria até que em grande parte do tempo você não consegue atribuir essa intencionalidade, essa teleologia linear. Portanto, não aplique isso em si. Tem um livro fantástico que é de um autor chamado Knut Schmid Nielsen. Chama-se em inglês, não tem em português que eu saiba. Chama-se How Animals Work. Eu ganhei esse livro. Como os animais funcionam. Ou como os animais trabalham. E é um livro fantástico sobre fisiologia comparada. E você vê como é insensato você pensar em finalidades para as funções biológicas. É um livro sensacional, realmente pequenininho, mas muito legal de ler. Então, lembre-se que o trabalho gera prazer. Nós temos um cacoete no Brasil, nós achamos que o trabalho é sofrimento. Mas na Ásia, trabalho é visto como libertação. É por isso que você vê muitas vezes os asiáticos têm um compromisso ali, uma dedicação, uma entrega ao trabalho que às vezes para nós que somos ocidentais nós achamos exagerado. Para ele aquilo é libertador. Joseph Campbell fala disso muito. Né? Para nós é muitas vezes visto como um castigo, mas isto é muito, 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 muito friável. Isso é muito fácil de você perceber um engodo nisso. Por fim, então, como eu dizia, descansar e divertir-se em vez de estar dedicado à tarefa em si é tão importante quanto. O Domenico de Masi fala do ócio criativo. E lá ele fala, olha, é muito importante que as pessoas que trabalham com criatividade, com estratégia, com planejamento, é muito importante deixar o cara ir embora e jogar um anzol no lago e ficar pescando, ou correr atrás de uma bola, né? Ou ficar em casa mexendo no aquário. É muito melhor você deixar esse cara ir lá fazer uma outra coisa, porque é lá que a criatividade surge. E é interessante porque isso é um paralelo muito grande com a atenção plena, com o mindfulness. Exatamente ali quando eu me concentro, me dedico, concentrar não, mas dedico a não pensar em resoluções e soluções, é que muitas vezes eu saio da minha prática e eu percebo que a solução estava lá. Então, descanse e desencane. É o caminho mais rápido, mais curto e objetivo para você realmente ter o desempenho que você precisa. Olhar bem. Olha, cada vez mais nós vivemos um tempo em que estamos infestados, estamos entulhados de pequenos mestres. É um que vai te ensinar como é que você deve fazer na sua profissão, o outro vai te ensinar não sei o quê, o outro vai te ensinar, né? Muitos são sérios e vários não, é de cada um. Mas de professor nós já estamos bastante cheios. E na arte de viver não tem quem possa ensinar.
Essa é uma construção que cada um faz singularmente, individualmente, e que bom que é assim. Essa é a única garantia, a única certeza que nós temos de podermos fazer algo genuinamente criativo e inventivo. Evite olhar para os lados. Quem já fez vestibular concorrido sabe, a última coisa que você faz na vida é olhar para outro candidato. Quem já praticou natação competitiva sabe que aquele momento que vai ser a sua bateria, vai ser a sua prova, você entra, calção de banho, você treinou. Se você começar a olhar para os lados, você vai se intimidar. O ideal é você ir lá com aquela viseira, sabe aquela viseira de cavalo, de carroceiro? Então, aquilo ali. Porque se você começar a olhar para o lado, você começa a assustar. E tem até nadadores que sabem disso e usam como uma estratégia, vão assustando. Você vê o pessoal do boxe, do Ultimate Fighting, quando eles vão se confrontar, vão se pesar, fica ali um teatro mambembe de intimidação recíproca, porque é uma coisa que te intimida mesmo. Então não olha para o lado não, olha para a tarefa. Ah, mas tem fulano, aquela equipe altamente competitiva. Larga os caras competitivos lá, dedique-se ao que você está fazendo. Não se compare. Toda vez que eu me comparo, eu me dou mal. Então eu vejo o meu vídeo, e eu assisto o meu vídeo, e eu olho e resolvo assim, que minha orelha é grande, minha cabeça é grande, meu ombro é pequeno. Para! Deixa de ser. Essa é uma tendência nossa, mas ela não deve dominar. E toda vez que eu olho para o lado, eu vou ver outra orelha, outra cabeça, outro ombro, e isto seguramente vai me atrapalhar. E por fim, as palavras do Daisetsu Suzuki, que foi o homem que mais traduziu material do Zen budismo asiático para o português na primeira metade do século XX. Ele dizia que era muito importante não se ver como um meio de produção de bens, porque essa era a dimensão, a esfera maquinal humana. E na medida em que você se maquinaliza, você perde a grande coisa que existe em ser humano, que é poder ser original, relativamente original, tá? Por favor, né? Você vai ser original com aquilo que você herdou das outras gerações. Tá? Você vai ser original e criativo. Tá? E realmente a originalidade e a criatividade são praticamente os grandes caminhos para o bem-estar emocional, para a qualidade de vida, para uma vida que promova saúde e bem-estar. Homens sois, não máquinas. Não vos entregueis a esses brutos. É o discurso final do filme O Grande Ditador, do Charles Chaplin. Homens sois, não máquinas. Não vos entregueis a esses brutos. E quem são os brutos? Os brutos são aqueles que entendem que o homem é máquina do outro homem. Né? O ser humano instrumentalizou a natureza. Dali a pouco ele começa a instrumentalizar o outro ser humano. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Eu termino com a fala do Alan Toffler, que diz assim, que uma das habilidades mais bem desenvolvidas na civilização ocidental contemporânea é a dissecação. O fatiamento de problemas até os menores componentes possíveis. Então, ali você vai até o nível nano da questão, que a gente é muito bom nisso. Tão bons somos, que frequentemente nos esquecemos de juntar as peças de novo. E de quais peças se trata quando a gente está falando do bem-estar psicológico e de não cairmos na falácia dos deveres e das você existe para X, você existe para Y. É lembrar que existe o paradigma da integridade. O paradigma, o mindfulness, se não trouxe mais nada para a saúde, trouxe, como outras iniciativas também, a ideia de que existe uma integralidade, e não simplesmente
um fatiamento, um loteamento do saber acerca do ser humano. Se você achou que esse vídeo teve proveito, se você gostou do vídeo, se você acha que poderia ser interessante para alguém, por favor, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu ok e de comentar, porque assim você ajuda a gente a desenvolver um trabalho cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima.